O litoral brasileiro pede socorro. É muito triste a gente já ter perdido 50% dos recifes de coral. A gente vive hoje, a nossa geração não conhece mais os mares como os mares eram há 20, 30 anos atrás. Isso é muito triste. O planeta coberto de água está doente e nem todo mundo está percebendo. Para mim, o que me assusta muito é o como o mundo está mudando. Às vezes, o quanto a gente consegue ver os impactos na Terra, mas a gente não consegue ver os impactos no mar. Essa conversa sobre o quanto os resíduos são um problema vem sendo falado já há algum tempo, mas a gente não tem ideia de como isso tá. Acho que é uma ponta de um iceberg que a gente está vendo. Os impactos da ação do homem que estão prejudicando os ecossistemas marinhos. Tudo que a gente faz no continente, de alguma maneira, ele vai impactar no mar e o mar não tem fronteiras. Então, acaba impactando mais em alguns lugares e menos em outro, mas algum tipo de impacto causa. Se a gente acabar com o ambiente, a gente está influenciando o outro também. Os pequenos descuidos que podem se transformar em grandes catástrofes. As pessoas não têm noção. Eu deixei minha sacolinha aqui porque alguém vai pegar. Mas às vezes não dá tempo de alguém pegar, né? A não ser a própria ação das ondas ou o rio, né? E aí vai ficar nesse ciclo, né? Entre uma maré cheia, uma ressaca, traz esse lixo. Esse lixo não retira, ele volta para a água ou vem do rio. Então fica nesse ciclo contínuo que a gente não fecha a conta. Você vai ouvir o relato de pessoas que têm uma relação muito especial com o mar. Minha relação com a água, na verdade, é muito forte. Eu gosto muito do mar, gosto muito de estar dentro d'água. Eu já tive bastante experiências dentro do mar, assim, que nem sempre são fáceis, até com animais, já vi tubarão. Então, coisas assim desafiadoras que mexem com o coração, assim, com a emoção do momento. Como salvar os mares brasileiros? Quais são as soluções que estão ao nosso alcance para que esse problema não seja irreversível? Todo mundo precisa entender que o problema do lixo é de todo mundo, né? Relações que o ser humano fez no ambiente em relação a ter, né? E construir e receber, é na hora da gente começar a devolver, né? Acho que o ambiente dá seus sinais. Veja agora no SBT Repórter. Nós precisamos evitar os descartáveis. Boa noite. Nessa época do ano, muita gente gosta de viajar para o litoral brasileiro e curtir uma praia. Mas, atenção, aquele mergulho refrescante no mar pode estar com os dias contados. A ação humana, principalmente ao descartar o lixo, está prejudicando e muito os ecossistemas marinhos. A Tainá é uma surfista incrível e uma mulher jovem que abre muito espaço para as meninas, né, no surf brasileiro e também no mundo. E ela é da Guarda do Embaú, um lugar onde a preservação do oceano é super importante e levada muito a sério. Minha relação com o mar foi sempre muito natural, pelo fato de eu ter crescido na Guarda e minha família toda fazer parte do surf. A Guarda é um lugar onde tu cresce dentro d'água praticamente, pelo fato de ter um rio que é muito bom assim, então eu acabei crescendo desse jeito, sempre dentro d'água. E pra mim até o surf foi natural por conta disso também, então é isso.
Eu comecei a surfar quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, assim. Meu pai sempre me levou no mar, mas nunca foi uma coisa forçada mesmo. Eu sempre ficava brincando ali no rio e tudo mais. E sempre eu gostei de jogar do costão, de ficar dentro d'água mesmo. A minha relação com a água, na verdade, é muito forte. Eu gosto muito do mar, gosto muito de estar dentro d'água. Então, o surf para mim foi natural, assim. No começo eu ficava mais no riozinho aprendendo a surfar, e aí depois, ao longo dos anos, eu fui querendo cada vez mais estar dentro d'água, cada vez mais estar no surf. E me apaixonei pelo esporte e comecei a praticar desde cedo, então foi sempre algo que fez parte da minha vida, assim. E você acha que tem a ver a preservação com o surf e o seu papel como surfista na preservação? A guarda, pelo fato de ser a 9ª reserva mundial de surf, assim, é muito legal. Eu procuro sempre estar preservando o lugar onde é a minha casa. E o mar, de todas as formas, é a minha casa. Então eu procuro preservar e também sempre quando eu posso conscientizar alguém que está do meu lado com as informações que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho do mar e também da preservação da minha casa, de alguma forma. Então eu tento sempre passar o meu conhecimento para as pessoas que eu posso, assim. Mas o meu papel eu tento fazer da melhor forma, procurando sempre preservar os lugares onde eu vou e deixando só as pegadas, como tem até uma plaquinha na guarda falando sobre isso, assim, deixo só essas pegadas aqui. Então é isso, eu procuro sempre estar dentro d'água, dando o meu melhor ali dentro d'água e preservando também o lugar onde é o ambiente que eu costumo estar todos os dias. Então é muito legal, assim. O que eu senti de muito legal na conversa com a Tainá é que o surfista ele é um multiplicador nessa luta pela conservação do oceano, porque ele está ali em conexão direta com o ambiente. Então, essa conversa ela atinge todas as idades e todos os tipos de pessoas. A Camila é uma pesquisadora do Reef Check, doutora em oceanografia. Os recifes de coral realmente ocupam uma área muito pequenininha, se a gente for considerar o oceano como um todo. Então imagina, tudo que você conhece de terra, de países que você já visitou, de cidades que você já foi, o mar é muito, muito maior do que isso tudo. Mas a maior parte do mar não tem tanta vida quanto a gente vai ver num recife de coral. Então o coral, né, que é o organismo base desse ecossistema, é um animal. Em primeiro lugar, a gente pode achar às vezes que é uma rocha, uma planta, porque ele fica lá paradinho, mas é um animal que desenvolve funções ecológicas. Essas funções não são só de alimentação, mas ele é um criador de ambiente. Então, quando a gente imagina um recife de coral, a gente imagina aquele ambiente bem tridimensional, bem complexo, né, bem estruturado. E é o coral, o organismo coral que cria esse ambiente. Esse ambiente vai fazer com que vários ecossistemas, vários pequenos ecossistemas, vários nichos, né, que a gente chama de nicho ecológico, possa estar ocorrendo numa área pequena. Então tem pequenos peixes que vão ali para se esconder, tem outros peixes que vão ali para se alimentar, tem outros que fazem aquele local de berçário e tem peixes que passam só alguma parte da vida por ali. Aí a gente vê conexão com outros ambientes, como a conexão com manguezais. Então tem alguns peixes que passam parte do ciclo da vida em manguezais e outra parte em recifes de coral. Então, se a gente acabar com um ambiente, a gente está influenciando o outro também. Outra coisa é, do ponto de vista mais global, de oceano como um todo, a temperatura dos oceanos. Então, a gente sabe que a temperatura do oceano ela influencia em muito a vida num recife de coral. Os corais eles aguentam uma temperatura até certo ponto. Passou disso, ficou um pouquinho mais quente ou mais frio, a gente vê que eles começam a ou não sobreviver ou se estressarem bastante a ponto de causar doença ou o branqueamento. Como que ele acontece? Branqueamento é um nome, inclusive, bem literal, né? Porque o coral, ele realmente fica branco. Mas não foi ninguém ali que passou uma tinta de branco ou que ele criou essa cor branca. Na verdade, o que a gente está vendo é o esqueleto do coral. Porque o coral, o animalzinho coral, ele tem um tecido vivo transparente. Então,
Isso mexe um pouquinho, né, com a cabeça da gente, porque a gente fica imaginando, ué, mas coral tão colorido, né? A gente imagina um ambiente tão cheio de cor, mas o que está dando cor para aqueles organismos, para o coral, para a colônia de coral, são algas. Quando a água fica mais quente, ou alguns outros impactos, como até um pisoteio, ou alguém pisa, né, no coral, ou então poluição, né, chega muito sedimento, chega muita areia, essas algas ficam estressadas, o coral fica estressado. Ocorre alguma coisa ali que ele expulsa. O coral expulsa as algas que estavam dando nutriente para ele. Então você imagina que você está acostumada a comer 80% da sua comida com alguém te dando sempre aquela comida. Do nada, de repente você perde aquela fonte de alimentação. Então ele perdeu uma fonte importante de nutriente, né? E ele está fraco. Então esse coral ele está sem a alga e a gente está vendo o esqueleto branco dele. Caso a água volte à temperatura normal em pouco tempo, não fique muito tempo esse branqueamento, as algas podem voltar e ele pode voltar a ter cor. O trabalho da Camila é a base para a conservação marinha, porque a gente precisa conscientizar e precisa fazer educação ambiental, mas para isso a gente precisa ter dados, a gente precisa ter a ciência, e é isso que ela faz, é um trabalho de formiguinha, de todo dia monitorar o coral. É um trabalho que às vezes não tem essa visibilidade toda, mas é a nossa base. Sem esse aprofundamento, sem essa ciência envolvida, a gente não vai conseguir criar soluções efetivas. A Kellen é outra pessoa incrível que luta para a conservação do oceano. Ela é gestora de Alcatrazes, uma ilha localizada em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Kellen, qual que é a força de uma unidade de conservação e qual que é a importância dela na conservação marinha? As unidades de conservação, elas são áreas reservadas para que a natureza tenha ali o seu tempo de se recuperar, né? De se restabelecer. Então, as unidades de conservação marinhas, elas são fundamentais para que a gente consiga uma sustentabilidade, que essa natureza ela consiga os peixes se reproduzirem, as aves se reproduzirem. É um local resguardado de usos humanos mesmo. Mas mesmo assim é difícil conservar, né? Porque o mar não tem um... aqui não entra mais poluentes, né? Então você pode falar um pouco das dificuldades que é gerir uma área de conservação marinha? Sim, tá todo conectado, né? A gente quando teve lá o acidente de Mariana atingiu Abrolhos, que era quase 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância. Então a gente tem essa conexão do ambiente marinho. Aqui a gente tem muito problema com lixo plástico, por exemplo, que às vezes você não tem uma coleta eficiente no continente, esse lixo ele acaba indo parar no mar e vem boiando até Alcatrazes. Tem algumas pesquisas que mostram que os anticoncepcionais que vão para a rede de esgoto, eles acabam mudando, interferindo na reprodução dos peixes. Então, assim, tudo que a gente faz no continente, de alguma maneira, ele vai impactar no mar e o mar não tem fronteiras. Então, acaba impactando mais em alguns lugares e menos em outro, mas algum tipo de impacto causa. É muito difícil você conseguir gerir uma unidade de conservação na qual você tem a população contra. Que a população não entende, que não entende só como restrição, entende só como... não entende a importância, né? Não entende o quão é importante para eles aquela área. E algumas foram impostas dessa maneira, né? Algumas... Sem muitas conversas e... Sim. E isso causa um grande problema. Causa um grande problema, assim. E principalmente para as pessoas que vivem no entorno ali, né, imediato. Porque a unidade de conservação, ela pode ter uma importância para o país, mas o impacto daquela restrição, ela é muito mais sentida pelas pessoas que estão ali ao redor. Você muda a vida das pessoas que estão ali ao redor. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer a gestão, pensar também nessas pessoas que estão ao redor, porque ali é que vai se sentir
o peso direto dessa conservação. A conversa com a Kellen foi muito importante para mim, porque eu já vivi a realidade de várias unidades de conservação do Brasil. E eu sei o quanto é difícil gerir essas unidades para que elas efetivamente conservem o ambiente. Então, saber que tem pessoas como ela trabalhando incansavelmente para conservar é uma inspiração que eu não tenho palavras. Realmente é muito importante para mim poder ter conversado com ela. Somos do Mar é um grupo itinerante formado pela Julie e pelo Rafael, que fazem apresentações no Brasil inteiro sobre a importância do oceano. Somos do Mar, ele é um projeto de educação ambiental que tem o objetivo de popularizar conhecimento sobre o oceano e combater o lixo no mar disseminando práticas sustentáveis. E a gente tenta sempre fazer isso de forma lúdica e criativa, sempre unindo arte e ciência, né? Nós hoje temos, dentro do projeto itinerante, nós temos 4 atividades principais, que é o carro-chefe, o espetáculo Mar de Soluções, a gente tem uma oficina que chama Vida Secreta dos Objetos, a gente tem uma tenda de atividades e hoje a gente começou a trabalhar com uma outra pegada de limpeza de praias. Nós sabíamos que a gente ia percorrer o litoral do Brasil, então a gente pegou o que a gente tinha de melhor e levou, porque a gente sabia que para acessar públicos diferentes precisava maneiras diferentes. Então é muito legal porque a gente consegue, através de cada uma dessas atividades, apesar de elas parecerem muito distintas, elas abordam basicamente, compõem o objetivo do projeto e a gente consegue estar ali dentro de uma escola, dentro de uma universidade, na rua. Então acaba que a gente tem esse leque que nos permite realmente viajar e trazer alguma coisa de bom para cada lugar. O mais interessante do projeto é que ele nos dá muita liberdade para ocupar qualquer espaço, né? Hoje a gente está aqui na praça falando sobre lixo no mar, falando sobre a importância do oceano e isso que é interessante. Ele quebra qualquer barreira entre o conhecimento e as pessoas, né? Ele conecta as pessoas com o conhecimento em qualquer lugar. Vocês trabalham com crianças, né, nessa cidade que ela tem a formação, né, da conscientização e tudo mais. Então, como que vocês se sentem em plantar essa sementinha na cabeça de cada uma? Primeiro eu gostaria de deixar bem aberto assim que a gente gosta muito de trabalhar com crianças, muito. Mas eu acho que a gente não pode depositar toda essa responsabilidade na próxima geração, né? Então a gente sempre vê as pessoas tirando a sua autorresponsabilidade e passando para a próxima geração, né? Toda vez que a gente apresenta um trabalho, faz um trabalho, as pessoas, nossa, que incrível, vocês trabalham com as crianças. Legal, mas a gente gosta de trabalhar com elas enquanto crianças, sabe? E não colocar Claro que elas têm um papel muito importante na mudança de hábitos, na mudança comportamental planetária, mas a gente gosta muito de tratar ela enquanto crianças. Exatamente. E a gente tem um trabalho com adultos também que é muito potente e que a gente vê mais potência de ação imediata, que é o que a gente precisa hoje. Somos do Mar, eles trabalham diretamente com crianças. E nessa idade em que a gente está formando a nossa consciência sobre o mundo, é super importante a educação ambiental. Eles conseguem fazer isso juntando a arte com a ciência, que é uma coisa que a gente quase não vê hoje em dia. E isso tem uma potência gigante para conscientização. Principalmente esses descarnáveis. Descartáveis, que acabam virando lixo rapidinho. Pois é, vai entender. Sabe, é que nós temos problemas em cuidar do nosso lixo, porque às vezes ele sai voando. Nós precisamos evitar os descartáveis. Precisamos evitar os descartáveis. O projeto, ele tem esse intuito de lúdico e criativo para ser as crianças enquanto crianças. Imagina você, para uma criança, joga um monte de informação lá que o mundo parece que vai acabar. Sim. Então, não dá. As crianças, elas são crianças, elas precisam ter essa capacidade de sonhar, continuar sonhando de que dá para transformar. Então, a arte, e os nossos jogos, que a gente tem também oficinas, é muito nessa pegada de ser
lúdico, criativo, porque é para atingir as crianças, chegar nas crianças de uma forma amorosa e de uma forma que elas compreendam enquanto crianças. Porque realmente não dá pra gente, a responsabilidade delas, elas vão salvar o planeta. Eu concordo, 100%. Monitorar o descarte irregular de lixo na praia é um dos grandes desafios de quem luta para conservar os oceanos. Mas elas não desistem. A Natália é bióloga, ela trabalha no Instituto Argonautas, principalmente na parte de monitoramento de lixo de praia. Dá para ver que a Natália é uma multiplicadora, porque ela está ali trabalhando com os jovens estagiários do Instituto e sempre passando o seu conhecimento, acreditando fielmente que aquilo pode transformar a vida das pessoas, e pode mesmo. A ideia do boletim, ela veio até porque a gente já tinha um esforço das pessoas, né, da equipe do Instituto nas praias, e a gente teve essa ideia de criar o boletim para poder informar tanto a população, né, no geral, os turistas, os moradores locais, os órgãos públicos, né, sobre a situação das praias do litoral norte em relação aos resíduos sólidos. Então, todo dia pela manhã, né, a equipe percorre as praias avaliando esse resíduo, né, a quantidade de resíduos nas praias. Então, através do registro fotográfico, né, que a gente faz da coleta, da pesagem, a gente consegue estipular um grau de contaminação desses resíduos nas praias, né? Então, a gente é dividido em 4 categorias, né? O ausente, quando a gente não encontra resíduo nenhum. Traços, quando a gente tem itens espalhados pela praia. Aí, e as outras categorias, quando a gente já entra num grau mais... uma que é o inaceitável, quando a gente passa a ter algum tipo de acúmulo. E o caótico, quando a gente tem a maior parte da praia contaminada por lixo, né? E esses dados, eles são publicados mensalmente no site da instituição, para todo mundo poder acessar mesmo e ter essa consciência, né, de como que está a praia em relação a esses resíduos. Até para a gente conseguir, muitas vezes, direcionar os esforços de limpeza, né, da prefeitura nesses locais. E nós já estamos na 41ª edição do boletim, né? Foi um documento super bem visto, né? A ideia é que, né, no futuro a gente consiga expandir esse boletim até para o litoral todo do Brasil. E, além de informar a população, acho que é sensibilizar mesmo, né, as pessoas sobre essa problemática, né? Hoje em dia está se produzindo muito lixo e cada vez mais, né, com descarte incorreto. Então, acho que essa sensibilização, ela surte esse efeito e a gente tem esse feedback. Porque enquanto às vezes a equipe está no local, está limpando, está recolhendo, algumas pessoas, elas... eu posso ajudar? O que vocês estão fazendo? Né? Então, é aquele momento que você consegue compartilhar com as pessoas e multiplicar essa informação, né? Porque as pessoas não têm noção. Eu deixei minha sacolinha aqui porque alguém vai pegar. Mas, às vezes, não dá tempo de alguém pegar, né? A não ser a própria ação das ondas ou o rio, né? Então, tá sendo bem legal, assim, né? Esse trabalho e poder mostrar para a população mesmo um pouquinho disso tudo. E esse lixo aqui, ele vem tanto do mar quanto dos rios? Sim, a gente está num local aqui, né? Especificamente, é uma região central da cidade, então é uma região que ela é mais impactada mesmo por conta disso, de ser uma área urbana. E, além de tudo, tem um agravante que esse local a gente desembocam 3 rios. Né? Então, esse lixo, ele pode estar vindo tanto do rio quanto da ação da maré. Né? E aí a gente vê muita matéria orgânica, às vezes, envolvida com esses resíduos. Mas é isso, justamente isso. Não tem só matéria orgânica, tem lixo. E daí, se eles não forem retirados a tempo, esses plásticos, metal, tudo que a gente encontra de diversos materiais vão voltar para o mar. E aí vai ficar nesse ciclo, né? Entre uma maré cheia, uma ressaca, traz esse lixo. Esse lixo não retira, ele volta para a água ou vem do rio. Então fica nesse ciclo contínuo que a gente não fecha a conta. A Natália, ela fala muito sobre conscientização
E isso é uma coisa que às vezes para mim é difícil de acessar. Uma coisa que eu aprendi já tantas vezes, como que eu vou falar para as pessoas de forma didática? E ela me deu esse espírito assim de não desistir de tentar passar esse conhecimento. A Carla é uma pessoa que trabalha há muitos anos com conservação marinha, então ela trouxe uma esperança e uma inspiração para mim enquanto eu conversava com ela, porque às vezes é muito fácil a gente se sentir desmotivado nessa causa por tudo que está acontecendo no mundo, mas escutar ela traz uma força para a gente continuar nessa luta e acreditar que a gente sempre vai conseguir atingir alguma pessoa de maneira positiva. O lixo no mar é um dos grandes problemas, né, para manter o mar saudável. Então eu queria saber de você o quanto que isso pesa para a conservação marinha hoje em dia. Acho que o impacto do lixo, ele é algo que a gente não sabe ainda o tamanho do que a gente tem pela frente. Acho que por mais que há tempos a gente vem falando do lixo, né, acho que a ideia dessa conversa sobre o quanto os resíduos são um problema vem sendo falado já há algum tempo, mas a gente não tem ideia de como isso tá. Acho que é uma ponta de um iceberg que a gente está vendo com todo esse, né, a gente tem um número de animais marinhos que a gente encontra mortos, seja com a interação ou a ingestão do lixo, seja a saúde das praias, né, da vulnerabilidade das praias, até pensando em questões econômicas de produtividade marinha que acaba sendo afetado. Então, acho que quando a gente conseguir olhar tudo isso, a gente vai ver que a gente está com um grande problema. Sim, né? E é um problema que sai só do lixo no mar, né? A gente já tem microplástico encontrado no sangue humano, até no ar. Então, o quão importante é conectar o problema do lixo com a sociedade, né? Como que você vê isso? Porque não é só o lixo que você encontra na praia, né? Ele está relacionado com a cidade, com o saneamento, com todas essas questões. Acho que isso vem... Acho que quando a gente, né, pensa na história, né, das urbanizações, a história de que podia jogar as coisas no mar, que o mar dava conta, né, era... mas tudo bem, né? Então, o tanto de emissários, de coisas que se tinha com o mar, ou mesmo desembarcações, né, que era simples jogar o lixo no mar. Começa daí a ver que achava-se que a gente tinha uma situação, né, do quanto isso poderia ser facilmente resolvido se decompondo com o tempo. Acho que quando a gente começa a ver que o problema não é só com as cidades litorâneas ou só com as embarcações, e como isso vem sendo carregado pelos rios, como isso vem dentro de todo o ecossistema terrestre mesmo, né? Como que isso acaba causando um desequilíbrio, a gente vê que todo mundo precisa entender que o problema do lixo é de todo mundo, né? E que chegar no mar, ele passou pelo rio, ele passou por outros lugares, né, até chegar no rio de cursos d'águas menores. O problema é o lixo, né? O problema é onde é e como que a gente gere esse lixo em todos os espaços antes que ele chegue no mar. Porque não tem jogar fora, né? Isso não existe. O lixo não tem fronteira, o mar não tem fronteira, então não tem isso de jogar fora, ele vai chegar no mar em algum momento, né? O problema é esse, fora da terra, fora de onde. A gente lidar com essa coisa do saiu da minha casa, não é mais problema meu, saiu da minha cidade, como acontece, né, aqui no litoral, que a gente manda o lixo embora, né, então não é mais problema, ele deixou de ser um problema. Será? Né, como é que a gente lida com isso? Faz parte desses desafios que a gente tem, né, de lidar. O envolvimento das pessoas é importante para a conservação porque elas precisam entender que elas fazem parte daquele problema. Elas são parte do meio ambiente, então elas têm que entender a conexão com aquilo e como que elas fazem parte do problema e, principalmente, como elas podem ser parte da solução. O que mais te preocupa na questão ambiental em relação aos oceanos?
Me preocupa bastante as pessoas que não têm consciência nenhuma, acabam jogando lixo e também muitas coisas que acontecem, às vezes tem óleo na água, várias coisas que vão acontecendo assim que eu já vi. Teve algumas cenas assim bem tristes pra mim, não só no Brasil, mas em vários outros lugares que eu já viajei, assim, de estar surfando e no meio da onda assim tu vê bastante lixo, sabe? É bem triste isso, porque o mar é um lugar que é a minha casa, então tipo assim, ver isso não é bom pra mim. E o que você aprendeu com o mar que você leva pra sua vida? Na verdade, o que eu aprendi no mar é tudo que eu tenho, assim, pra mim me ajuda em várias questões pessoais também, muito pelo respeito. O mar é um lugar bem desafiador, nem sempre tá igual, então, na verdade, nunca tá, a onda vem, daqui a pouco já muda, então eu tenho que aprender a respeitar o momento também das ondas, observar bastante, então me trouxe bastante conhecimento para essa parte da vida pessoal, assim. Pra mim é tudo, assim, conhecimento também que eu tenho através do surf, que trouxe para várias coisas da minha vida, assim, as viagens dos lugares que eu já conheci, então, experiências mesmo, assim, eu já tive bastante experiências dentro do mar, assim, que nem sempre são fáceis, até com animais, já vi tubarão, então Nossa, coisas assim desafiadoras que mexem com o coração, assim, com a emoção do momento, então o mar é desafiador mesmo e eu aprendi a respeitar desde pequena. Existem estudos que dizem que a gente já perdeu 50% da cobertura de coral, né? E se a gente não barrar esse aquecimento em menos de 2 graus Celsius, é possível que a gente perca 99%, é uma taxa altíssima. Nesse sentido, como que você vê as soluções para esse problema que é mundial, né? Exato. Eu acho que o principal ponto do por que monitorar. Porque eu acho que tem coisas que vão acontecer de uma forma global, que a gente tem que cobrar dos governantes, né? Cobrar de algo a mais, né? Do que a gente, pesquisador, pessoas, estudantes. A gente pode ir monitorar, a gente pode dizer o que está acontecendo, a gente pode ter dados de 20 anos atrás, mas eu acho que a gente depende também de medidas mais fortes, que impeçam esse aquecimento de acontecer. É muito triste a gente já ter perdido 50% dos recifes de coral. A gente vive hoje, a nossa geração não conhece mais os mares como os mares eram há 20, 30 anos atrás. Isso é muito triste. Pra gente que vê, já acha tão bonito. Imagina como era 20 anos atrás. Então a gente não pode olhar para o turismo como algo que seja uma ameaça, né? Depende de como ele é feito, não é isso? Depende de como ele é feito. Nós fizemos um planejamento, a gente sentou com a sociedade local, fez um planejamento. Primeiro assim, quando trabalhamos numa unidade de conservação, a gente pensa muito na função social dessa área. O que as pessoas esperam dessa área? Para Alcatrazes, as pessoas esperavam 3 coisas. Elas querem conhecer, elas querem uma área conservada, uma área que você tenha bastante peixe, bastante ave, que a água seja clara, não seja suja. E elas querem uma área para pesquisa também. Então são esses 3 fatores que a gente focou nesse planejamento. O que eu preciso mudar na minha vida para que eu possa contribuir com a preservação do oceano, do mar, do planeta, do meu colega, da minha tia, do meu vizinho. Então acho que a gente pensar individual visando o coletivo também, não só você por si só, né? Mas... essa divulgação da ciência de uma forma palatável, porque a gente precisa quebrar essa barreira, né? Acadêmica. Isso. O cientista é alguém muito diferente, muito, enfim. Tanto que se você perguntar para uma pessoa mais comum, assim, que nunca teve contato com isso, como que ela vê um cientista? Ela vê uma pessoa idosa, branca, de jaleco, tem todo essa... Só que não, hoje a ciência, né, a gente tem cientistas, ainda bem, cada vez mais diversos, muitas mulheres também, então eu acho que essa barreira do conhecimento é muito legal pra gente... A ciência está muito mais próxima das pessoas do que elas imaginam, né? Sim. E eu acho que isso é bem importante. Às vezes as pessoas não entendem, né? Se a gente fica sendo muito
específico, científico, a população que é mais leiga, às vezes ela não entende. Então a gente tem que estar preparado para poder falar com os dois públicos, né? Para a gente levar os dados certos para os órgãos públicos, para a gente poder exigir políticas públicas efetivas, como para você informar para um leigo a importância dele tomar cuidado onde ele descarta o lixo, o que ele vai consumir. É isso, o que ele pode fazer para ser parte dessa solução. Então você acha que a conscientização é uma chave aí para a conservação marinha? Sem dúvidas, sem dúvidas. E acho que antes da conscientização você precisa sensibilizar. Não é só você conscientizar a pessoa, você tem que sensibilizar ela. Ela tem que entender que aquela atitude dela pode fazer diferença, muita diferença em todo um processo, né? Desde isso, de você... A gente acaba sendo um multiplicador. E você não precisa ser biólogo, oceanógrafo, um cientista para isso. Você pode ser uma pessoa comum mesmo, que simplesmente entende, tem essa consciência de respeitar, de preservar, sabe? Então ela vai passar para as pessoas que estão próximas dela e essas pessoas vão acabar multiplicando e assim a gente vai plantando essa sementinha em cada pessoa até as pessoas entenderem de fato que precisa fazer algo e já. Qual que é o maior desafio de trabalhar com conservação marinha no Brasil hoje? Acho que se a gente pensar no próprio investimento, na própria preocupação que se tem, né? A gente ficar dependente de projetos, de condicionantes, de coisas que amarram a uma troca, ela é sempre um problema, né? Porque a gente fica refém de uma contrapartida, sempre entender que a contrapartida da conservação ela deveria ser a mais importante, né? Quanto é que um ambiente saudável vai impactar positivamente a saúde da população, a qualidade de vida de uma população. E aí vai tudo. Vai a questão do bem-estar social, ambiental, econômico. Essa falta das relações, né? Aquela coisa de que o homem está fora do ambiente e que a gente precisa cada vez mais trazê-lo para perto. É reconstruir essa ponte, né? Exatamente. É a gente conseguir fazer esse caminho de como é que a gente retoma, né? A gente não precisa abrir mão do que a gente tem de progresso, do que a gente tem de qualidade de vida, mas a gente também não pode abrir mão, né, de um ambiente saudável, ecologicamente, ambientalmente. Isso é possível, né? É possível você ter... Inclusive, é o caminho para você ter abundância mesmo, em todos os sentidos, você trabalhar com o ambiente, não contra, né? E não explorando ele. Acho que toda essa parte da nossa ocupação, da nossa utilização, das relações que o ser humano fez com o ambiente em relação a ter, né, e construir e receber, está na hora da gente começar a devolver, né? Acho que o ambiente dá seus sinais, né? Passamos por vários momentos em que as situações mostram que o ambiente está precisando de um olhar, que a gente precisa olhar para a natureza com cuidado, né? Porque os efeitos vão ser cada vez mais potencializados. Pode até parecer difícil, mas existem sim saídas que são capazes de resgatar o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Basta dar o primeiro passo e, mesmo diante das dificuldades, não desistir. A gente só protege o que a gente ama. Então, para mim, não faz sentido a gente só trabalhar com números e dados e gráficos se a gente não entende o que faz as pessoas se envolverem com a natureza e com o oceano. Então, é muito importante que a gente entenda a conexão que as pessoas têm com o mar e todo esse trabalho que as pessoas e instituições estão fazendo hoje em dia para resolver esse problema tão grande que é a degradação do oceano e que é a degradação da vida, né? Porque sem oceano não há vida. Qual a maior preocupação que vocês que estudam sobre isso têm, sobre a preservação e também sobre os lugares de onda, qual a maior preocupação? Para mim, estudando, né, tudo o que eu estudei, o que mais me pega é como as pessoas não entendem nada sobre o mar, né? Então, na escola a gente aprende os 30% do planeta, que é a parte costeira,
e continental, e os 70% a gente não sabe nada, né? Então, quando eu comecei a estudar, você começa a entender a Terra como um ser só e como tudo se conecta. E você vai entendendo como, assim, você está na cidade, jogando um lixo lá na cidade, vai tudo parar no mar. E está tudo conectado. Então, eu acho que falta reconstruir essas pontes, né? Entre as pessoas e a natureza, que virou essa coisa separada, mas que, na verdade, está completamente intrínseco, né? Entender que toda ação que a gente faz, ela vai acabar no mar, consequentemente. Seja o lixo, seja a pesca e qualquer ação do nosso dia a dia que vai alterar o clima. E isso também tem impacto no oceano. Então, são tantas coisas, mas acho que, sendo bem breve, é isso, né? A gente não entende a relação. E acho que esse é o primeiro passo para a gente entender a importância de preservar e realmente tomar ações para isso. Eu, desde criança, tive uma conexão muito forte com o mar. E desde criança me preocupo em fazer perguntas. E acho que a ciência é um lugar onde a gente pode usar essa curiosidade para tentar achar respostas. Não sempre a gente vai achar, mas a gente tenta, né? E essa minha conexão com o mar desde criança, eu morei perto do mar. Depois, nova ainda, continuei mergulhando. Comecei a mergulhar. Meu pai ganhou um curso de mergulho, não quis fazer. E aí eu falei, eu vou. Eu tinha 11 anos. Maravilhoso. 11 anos. Então, com 11 anos, eu fiz o curso de mergulho e aí me apaixonei ainda mais. Eu acho que parece um mundo alagado, assim. Isso. Uma cidade alagada, por causa dos corais, né, que são estruturas. Parece uma cidade... Parece outro planeta, quase, né? Tipo, é um planeta onde você não respira, onde você tá ali visitando algo além de você e que a gente olha pra cá, a gente não vê isso, né? Então, tipo, ele tá lá escondido. E, pra mim, o que me assusta muito é o como o mundo tá mudando. E, às vezes, o quanto a gente consegue ver os impactos na Terra, mas a gente não consegue ver os impactos no mar. Mas, por isso, a gente não tá vendo e aí a gente não considera esses impactos. Me assusta um pouco isso. E aí, desde que eu comecei a lidar um pouco mais com ciências naturais, com a parte de biologia, comecei a me interessar muito. E hoje em dia, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? É assustador a taxa de mudança e eu queria contribuir com alguma coisa, mesmo que sejam com perguntas. Mas senti que eu estou contribuindo um pouquinho para as coisas ou ficarem melhores, ou pelo menos para alertar as pessoas de que essas coisas estão acontecendo num mundo que a gente não consegue ver, mas que a gente usa. Então, como você falou, não adianta você ter uma área de conservação que seja até efetiva, mas que o seu entorno, né, esteja um caos no sentido ambiental. Então, como que você vê isso? Aumentar as áreas de proteção ambiental seria uma saída ou seria algo que fosse junto, né, que você trabalhasse conscientização e áreas juntas? Como que você vê essas possíveis soluções? Eu acho que assim, tem um mínimo. E aí, já comprovado cientificamente que tem um mínimo que precisa ser resguardado no oceano para que ele tenha essa capacidade de se recuperar. Esse mínimo a gente precisa garantir, em torno de 10% de todos os ecossistemas. A gente precisa garantir o mínimo. Por outro lado, as unidades de conservação elas servem também como referência. É onde a gente vai trabalhar a conservação, não só a conservação in situ, não só vindo aqui fazendo fiscalização, fazendo manejo de espécies exóticas, mas a gente tem uma parte que é de comunicação dessas estratégias. A gente tem uma parte que é de educação ambiental, para trazer as pessoas para ver o que seria um ambiente conservado, o que seria da costa do Brasil se ela tivesse toda conservada. Acaba servindo como referência também para diversas estratégias de se trabalhar com conscientização, com educação ambiental. Uma área referência para estudos científicos, né? Se você tem uma área degradada e você não tem uma conservada, você perde a referência. Você não sabe o que era da costa há um tempo atrás. Então elas têm esse papel de referência, inclusive no que a gente tem como padrão
do que é a conservação ambiental também. Porque se você só fica num ambiente que ele está sendo cada vez mais degradado, a sua referência ela vai ser um ambiente degradado. E essas unidades, elas são super fundamentais para que a gente não perca a referência do que é o ideal. E que a gente busque esse ideal e que a gente pense em estratégias, seja científicas, seja de manejo, seja políticas, para que a gente alcance o ideal. Alguns especialistas afirmam que a contaminação dos mares brasileiros, apesar de intensa, ainda não é irreversível. Mas o tempo para promover uma mudança que, de fato, faça uma diferença está se esgotando. A conscientização é então um caminho ou essa chave mestra para que a gente chegue num oceano mais limpo, mais saudável, mais resiliente, uma sociedade mais sustentável? O primeiro passo, eu acho, é você se reconhecer parte do todo. Porque a gente está nessa segregação ainda de natureza lá e eu aqui. E eu acho que a conscientização, a primeira é se conscientizar que você é parte do todo, que você é um ser humano, um mamífero, que vive na Terra e depende dos recursos naturais para viver bem. E, enfim, e por aí vai. E várias das outras questões estruturais, enfim, da sociedade que acabam tendo que ser revisadas, olhar de uma outra forma para que a gente possa chegar nesse oceano saudável, esse oceano resiliente, né? As pessoas se conscientizarem dos problemas que existem, né? Saberem que eles existem já é o primeiro passo. É um bom caminho, né? Na tua opinião, dentre todas as ameaças, né, que rondam o mar, o lixo é a pior? Não digo que ele é a pior, porque tem coisas que a gente não vê, né? E aí esses contaminantes que a gente não vê e estão ali na água, mas ele cresce muito, uma proporção muito rápida, né? O que a gente não tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, hoje em dia já é muito mais, né? E é uma coisa visível, e é uma coisa que não acaba, né? Porque as pessoas não vão parar de consumir. Então é uma coisa que não vai ter fim. Às vezes uma poluição na água, por uma falta de saneamento, por um descarte ilegal de resíduos, alguma coisa que não seja resíduos sólidos, antropogênico, a gente consegue dar um jeito. Mas e o lixo? A gente não consegue parar de produzir ele porque a gente não consegue parar de consumir. A gente já está num ponto que se a gente não fizer uma mobilização das pessoas entenderem, ao mesmo tempo que tem muita gente no mundo sensível à causa, a essas ações, em todos os lugares do mundo você vê iniciativas, sejam individuais ou de organizações ou até mesmo de governos tentando fazer alguma coisa. Acho que a gente precisa agir já. Nós não temos mais um tempo, né? As espécies marinhas estão sofrendo, as comunidades estão sofrendo, pessoas que dependem dos recursos pesqueiros. Então a gente tem uma cadeia envolvida nisso que a gente não tem mais volta, mas a gente tem como diminuir em vez de aumentar o problema. A gente precisa urgentemente de um conjunto da educação, das ações públicas, de gestões efetivas. Então, a gente precisa de uma solução agora. Até quando botar num caminhão, mandar para outra cidade é uma solução? Por que você ainda continua nessa luta, né? Mesmo com todos esses problemas, o que te motiva? Eu acredito na força que a gente tem da educação. Eu acredito no mundo que eu quero deixar para os meus filhos. Eu acredito que aquilo que me apaixonei pela biologia, pela vida, pelos animais, eu acho que desistir não é uma opção. Eu acho que quando eu comecei a descobrir esse mundo como estagiária no Aquário de Ubatuba há muito tempo, e eu me apaixonei por essa missão, por essa vontade de mudar, de
de fazer com que a gente tenha realmente aquela coisa bem piega, sabe? De deixar um mundo melhor para os meus filhos. E eu acho que isso, para mim, é uma verdade. E isso me motiva. Fazer diferença. Fazer com que aquilo que um dia me sensibilizou, eu possa passar para frente e sensibilizar outras pessoas. Então, gente, vocês sabem o quão grande é o mar? Sim. Quão grande é ele? Gigante. Mais do mundo inteiro. Deveria chamar planeta Água em vez de planeta Terra. Não deveria. Mas a gente tem problemas, não tem? Quais que são? Poluição do mar. Muito lixo. Por que os animais eles não conseguem diferenciar o que é comida e plástico? Porque os animais não são tão inteligentes quanto a gente. Pior que é verdade. Eles não têm uma visão tão boa assim. Tem até um meme assim, que é de uma tartaruga não conseguindo diferenciar uma sacolinha plástica e uma água-viva. Realmente são muito parecidos, se você for pensar. O plástico ele é meio transparente, né? Então... Ainda mais debaixo d'água. Exatamente. Então eles não têm essa visão muito boa para diferenciar. É verdade que os corais são animais carnívoros? Oi? É verdade, mas eles se alimentam 20% de maneira carnívora e 80% com esses mini animaizinhos que moram dentro deles. Alguém te pediu pra você perguntar isso? As crianças são quem vão receber esse mundo daqui pra frente. E por mais que esse mundo não esteja tão bonito quanto já foi, são elas que vão ter essa possibilidade de transformar. Então elas precisam ter nas suas mãos um arsenal de conhecimentos para poder fazer essas mudanças. E por isso que esse encontro foi importante, para poder passar um pouco do conhecimento que eu adquiri durante essa viagem para os donos do futuro. Essa viagem me fez entender a grandeza das pessoas que trabalham tão apaixonadamente nessa causa. Que me fez entender que é nessa conexão tão forte que está a solução para esse problema tão grande. A gente tem que entender melhor que está tudo conectado, que o oceano é 70% da Terra e a gente esquece dele quando a gente fala de ciências naturais. O mar foi o útero da vida, então a gente precisa voltar a nossa atenção para ele se a gente quiser fazer nascer um novo mundo. Muita gente pensa que, de forma isolada, é impossível lutar pela conservação dos oceanos brasileiros. E é verdade. Mas se cada um fizer uma parte, essa batalha pode sim ser vencida. Este foi o SBT Repórter de hoje. Uma boa noite para você e até o próximo programa. Até lá!